Multas por radares na capital crescem 95% neste ano em comparação com 2022. O tema foi abordado na segunda reportagem da série Desafios de Curitiba, do RIC Notícias Dia Curitiba. Alguns dos temas de maior relevância para os curitibanos estão sendo discutidos em reportagens especiais exibidas pelo programa nesta semana aqui na Jovem Pan News. Desta vez o debate feito pelo RIC Notícias Dia foi sobre radares. Alvo de muita polêmica, a fiscalização eletrônica ainda gera muitos questionamentos por parte da população. O assunto também foi discutido ao vivo no estúdio com a superintendente de trânsito de Curitiba, Rosângela Batistella. Vamos conferir então um resumo desta segunda reportagem especial. Em 2023, foram 756.805 multas registradas por radares de janeiro a setembro. O valor é 95% maior que em todo o ano de 2022, quando foram registradas 387 mil multas. Ou seja, em 9 meses, o total de infrações aplicadas na capital quase dobrou em comparação com o ano anterior. Outra informação repassada pela Prefeitura é que, além de operar o sistema de fiscalização eletrônica da capital do Paraná, os consórcios das Araucárias e Monitora Curitiba também são responsáveis pela manutenção preventiva, corretiva e aferição dos dispositivos eletrônicos. Os consórcios seguem normas do Inmetro para garantir que os equipamentos estão dentro dos padrões estabelecidos por lei. Mas, segundo César Melo, que é presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, o IPEM, é de responsabilidade da instituição estadual fazer a aferição dos equipamentos, tanto na hora da implantação quanto nas análises periódicas. As empresas trabalham com equipamento que é realmente um radar, né? Então ele emite um sinal e a partir desse sinal ele verifica a velocidade do veículo sem precisar passar naquele laço que fica no asfalto. Isso gera uma certa dúvida porque não existe um sinal visual do ponto onde vai haver a medição, né? Então a gente tem tido algumas reclamações, principalmente na nossa ouvidoria, de que talvez o radar não esteja marcando da forma correta. Em 2011 nós tivemos 310 mortes em acidentes de trânsito em Curitiba. Nós fechamos a década em 2020 com 172 mortes. Você veja quanto reduziu. 42% de redução de mortes só com as ações que nós implantamos, com redução de velocidade na área urbana, com radares implantados na área calma, né? Porque a área calma ela tem radares também. Nós tivemos 28% a menos de atropelamentos na área calma desde que os radares foram implantados dentro da área calma. E a única solução é o radar, então? Ou pelo menos a principal ferramenta da prefeitura hoje. O número maior de infrações e a velocidade, o número de mortes no trânsito é em função do excesso de velocidade. Então eu diria assim, como você vai fiscalizar o excesso de velocidade se não for com equipamento? Não existe outra forma. O olho do agente de trânsito não mede a velocidade que o veículo está passando. Precisa ter um equipamento. E esse equipamento se chama radar ou barreira eletrônica. Olha, todo o material sobre os radares, incluindo o debate com a representante da Prefeitura, isso tudo pode ser acompanhado lá no nosso canal do YouTube, Jovem Pan, Grupo RIC, é só você acessar que já vai encontrar. A terceira reportagem da série Desafios de Curitiba vai ao ar hoje e deve abordar aí o problema dos cabos soltos nas vias da capital, além da publicidade irregular. O RIC Notícias Dia começa a partir das 10 da manhã na 107.1 FM. Olha, você que quer discutir radar, ou os radares, né, porque são bastante radares, né, o número é bem elevado em Curitiba, tem que assistir a íntegra dessa entrevista com a superintendente de trânsito de Curitiba, a Rosângela Batistella. Ela chegou a afirmar no ar que, na opinião dela, teria que ter mais radares. Ela não compreende ou não é sensível à crítica de muitos motoristas de que existem radares demais em Curitiba. Tem uma reportagem completa com todos os números, né? Como o sistema funciona, quem são os consórcios que administram os equipamentos, e esse número que chama atenção. De um ano para o outro, cresceu 95% o número de multas emitidas na capital. Aí, o que a prefeitura explica é que mudou a tecnologia dos radares. E atenção, você que está no trânsito agora, o radar agora tem o que se chama de laço magnético. Então ele multa 30 metros depois que você passa ele. E é aí que muita gente tem sido pega.
Claro que tem que se respeitar a velocidade, óbvio que tem que se respeitar a velocidade, mas isso tem que ser informado para que os radares não se tornem ratoeiras, não se tornem arapucas. Então, quando você passar o radar, saiba que nos próximos 30 metros você ainda está sendo monitorado e, segundo a prefeitura, por isso que cresceu tanto o número de multas, 95% é muita coisa. A superintendente nega que haja um instinto de arrecadação, mas o que a gente vê são os números de arrecadação crescendo a cada dia. São quase 200 milhões de reais arrecadados com multas na capital paranaense por ano. E sabe o que é o pior, Pedroso? Só 0,09%, vou repetir o dado, 0,09% são aplicados em educação no trânsito. A superintendente foi questionada sobre isso e ela disse que não é talvez obrigação da superintendente de trânsito promover educação, que ela até faz, mas que a função mesmo é colocar radar. E se essa é a função, se esse é o entendimento dela, dos chefes dela, de quem dirige o município, então eles estão tendo êxito, porque os radares, eles estão prosperando na cidade de Curitiba. Veja, eles prosperam e não necessariamente a população prospera junto. Porque esse crescimento de 95%, eu entendo que a técnica talvez tenha ficado mais eficiente em multar. Mas será que ela se tornou tão eficiente, Mark, ouvintes, em proteger o trânsito? Será que os acidentes caíram numa mesma proporção? Tenho dúvida. Será que unicamente o método ou essa variação das velocidades em vários trechos diferentes das vias garante esse tipo de mudança? Vale a pena a gente continuar acompanhando, porque em um dos trechos, falava aqui com o Mark, ela diz que parte da decisão, inclusive, do quão sinalizados os radares, de quão identificado a educação em relação aos radares, é uma decisão política. Então, compete a nós, eleitores, cobrar dos políticos que eles tenham uma postura muito mais educativa e muito menos arrecadatória. Agora, que chama muita atenção esse crescimento, a mim me chama, porque não consigo acreditar que só o método, Mark, que talvez ou os motoristas tomaram algum tipo de suco do ligeirinho, porque não faz sentido. É um número muito elevado. Talvez uma nova aferição dos equipamentos, uma nova campanha educacional, enfim, algo tem que acontecer, porque ninguém aguenta mais pagar tanta multa. E os números não corroboram. Quando você conversa com uma pessoa, todo mundo paga multa ou conhece alguém recentemente que pagou. Enfim, alguma coisa tem que mudar. As pessoas já estão separando uma parte do orçamento da família por mês só para pagar multa. De tão recorrentes que são. E tudo isso tem que ser discutido e ela falou isso mesmo, que é uma decisão política do prefeito identificar ou não radares. É por isso que é importante você que quer debater o assunto com profundidade ver a íntegra da entrevista e tirar as suas próprias conclusões.